Muita gente acha que viajar é sinônimo de exagero, ostentação ou liberdade total. Mas aqui a Glória Kalil lembra uma coisa essencial. Quando a gente viaja, a gente representa a nós mesmos e também o nosso país. Quando a gente viaja, que a gente vai para outro lugar, as pessoas observam, a gente mostra como é o nosso costume, a gente mostra como é a nossa educação, a gente mostra como é a nossa gentileza, ou até mesmo quando estamos aqui, recebemos os turistas com toda essa elegância, simpatia que só o brasileiro tem, né? Olá, gente linda, eu sou a Venária Ottoni e hoje nós vamos falar sobre como viajar é maravilhoso, mas viajar com elegância é outro nível. E neste vídeo nós vamos falar sobre uma parte do livro de Glória Kalil, chiquérrimo, Moda e Etiqueta em Novo Regime, sobre como ser um turista chique, evitando gafes comuns, aprendendo a montar a mala certa e entendendo que elegância não está no luxo, mas está no comportamento. Gente, esse livro é incrível, especialmente esse capítulo sobre viagem e turismo. Então, pegue o seu cafezinho, aperte o play e venha viajar comigo com muito bom senso e estilo. E começa assim: turista aprendiz. Belvedere. Toda vez que você vir uma placa com estes dizeres, pare. Nunca vi um belvedere virado para um lugar horroroso. É um mirante, de onde sempre se pode gozar da melhor paisagem da região. Rende lindas fotos e vistas inesquecíveis. Se você viajar pela primeira vez a um lugar, não embarque numa atitude snob do tipo: não vou a lugares para turistas. Por que não haveria de resistir à Torre Eiffel? E se nunca pisou em Paris? Ou a um passeio de bondinho ao Pão de Açúcar, se nunca visitou o Rio de Janeiro? Aceite com naturalidade sua condição de turista. É chiquérrimo deixar-se levar pelas boas dicas de um ótimo guia de viagem. E se tiver tempo para ir a todos os lugares mais bem recomendados, então um privilégio. Ou você nunca se perguntou por que eles têm 5 estrelas no guia? Gente, esse assunto hoje é sobre o que é ser um turista chique, dicas práticas para montar a mala, comportamento elegante em viagens. E vou deixar aqui já as minhas redes sociais para você estar seguindo. Faça parte dessa comunidade lá no Instagram. E olha, tem mais, já compartilha esse vídeo para aquela pessoa que sempre fica na dúvida na hora de arrumar a mala ou tem medo de cometer alguma gafe em viagem. E vamos começar com 6 palavras mágicas para um turista, válidas em qualquer lugar do mundo, nas mais diferentes línguas. E essas palavras são: por favor, obrigada, senhor, senhora, bom dia e até logo. Gente, isso aqui já, como que se diz? É o básico da educação e da gentileza. Até porque viajar não é só conhecer lugares novos, é mostrar quem você é, mesmo longe de casa. A elegância, gente, é em qualquer lugar, cabe em qualquer lugar. A educação, em qualquer lugar. Então, assim, você tem que ser gentil, educado e elegante, independente de onde você for. Essas palavras básicas têm que ser ditas até dentro de casa. Porque às vezes a gente guarda a educação só para fora. Não, até para dentro de casa. Informações de bolso. Saber o clima antes. Ter um dicionário de bolso se você está indo para um país com a língua diferente. Conhecer hábitos que interfiram nos seus planos. A hora de repouso após o almoço em alguns países europeus. O feriado aos sábados em Israel, por exemplo, você tem que já estar bem ciente de onde você está indo, pesquisar o clima, até porque você pode querer estar indo na praia e quando vai olhar, fim de semana chuvoso. Roupas proibidas. Não imagine que a moda de muitos países que você desconhece ficou congelada no tempo. Cuidado para não fazer como um príncipe europeu que desembarcou no Brasil
na década de 1930, com um safarizinho bege. Será que não haveria ninguém no cerimonial para impedir esse príncipe, até simpático, de fazer esse papel? Consulte antes o costume do país. Importante. Reúna informações detalhadas sobre o visto de entrada e saída. Coisas que não vai ter para quem pedir emprestado. Fica ligado nisso, que você tem que levar, ou então você vai ter que comprar lá na hora. Cortador e lixo de unha. Prestobarba, aspirina, band-aid, máquina fotográfica. Gente, isso aqui não tem como. Ou você vai comprar lá, ou você vai ter que levar de casa. 7 tipos de problemas que podem estragar sua viagem. Então vamos ficar atento a isso para você não estragar a viagem. Spray na mala. Como as malas não vão numa cabine pressurizada, o líquido pode se esparramar e comer as suas roupas. Isso aqui, gente, é muito importante na hora de você fazer a mala. Discussão ou qualquer cara feia com os policiais na alfândega. Tire os óculos escuros. Capriche na figura. Não faça gracinhas. Não pergunte muito. Responda exatamente o que lhe perguntam, nem mais nem menos. Submeta-se às regras ou você está frito. Aquele mal-estar, só você sabe onde aperta a situação quando viaja. Dor de cabeça, ressaca, diarreia, cistite, gripe e resfriados, leve o tal remédio. Gente, seu remédio, que você sabe que você tem aquela dorzinha, diarreia, gripe, já esteja preparado. Óculos de grau. Não se esqueça dos extras. Imaginou a amolação de ficar sem? Você precisa ler alguma coisa, cadê seu óculos? Então, para evitar isso, já esteja preparado. Pés inchados, viaje com sapatos confortáveis, de preferência de amarrar. Assim, se os seus pés incharem, você consegue ao menos calçá-los. Perdas e danos. Joias e coisas de valor, inclusive passaporte e passagens aéreas, andam bem junto com você. Agora, pisou no hotel, deve ir direto para o cofre. Não se arrisque. Malas abertas. Despache todas as malas com cadeados e leve sempre algum extra para o caso de a companhia obrigar você a despachar sua mala de bordo. Alegam que o voo está muito cheio e etc. Sem que você espere, guarde as chaves com você. Depois do 11 de setembro, algumas companhias aéreas passaram a fazer inspeção em qualquer bagagem, o que acaba danificando o fecho. Há novas leis e novos cadeados para esse tipo de inspeção nos voos com destino aos Estados Unidos. Dentro do território americano, informe-se. Isso é importante. Então, aí você já tem que pesquisar muito bem antes de ir. Recado para pais e mães num avião. Impeça que seu filho fique chutando a poltrona da frente. Tente distraí-lo na viagem com coisas de que ele goste. Livros, joguinhos, naninha. Alguns excessos que você não deveria cometer em viagem. Agendar compromisso demais e prazer de menos. Fazer tudo em grupo. Levar uma lista de encomendas e envolver outras pessoas para se encarregar de encontrar os itens. Nunca ter dinheiro trocado e fazer com que os outros paguem suas despesas, nem que seja de tostões. Encher o prato com todas as opções do sistema de self-service do hotel oferece, como se fosse a última refeição da vida. Estourar o cartão de crédito. Isso aqui, gente, são dicas básicas para você não cometer essa gafe. Por exemplo, igual aqui tá falando, encher o prato demais. Gente, é um pouco vergonhoso, ainda mais se você estiver em grupo. Você já ficaria com vergonha se uma pessoa que estivesse com você estivesse fazendo isso. Assuntos que merecem sua atenção antes de fazer a mala. O clima que você vai encontrar, a duração da viagem, as atividades previstas, faça um teste mental.
Você vai andar o dia inteiro? Vai jantar à noite? Vai ir a uma festa especial? Liste as ocasiões, roupas apropriadas para fazer ginástica ou qualquer esporte que você pratique. Combina. Roupas de cores neutras são fáceis de coordenar e admitem acessórios de cores fortes. Acessórios. Seja generoso na quantidade de lenços, meias, bijuterias, cintos e etc. Não ocupam espaço e dão tempero fashion para as suas roupas. Tecidos. Separe os magros, fáceis de manter e que não amassem. Microfibras, malhas, jerseys e etc. Se a sua viagem é do tipo intercâmbio ou algo mais prolongado, deixe para comprar parte de suas roupas lá mesmo. Você se sentirá melhor com os tecidos adaptados para o clima e vestindo a moda com o jeitão do lugar. Sapatos. Esqueça os novos. Leve os companheiros com quem você sempre se deu bem em longas caminhadas. Gente, aqui está uma dica de sapatos. Às vezes você pensa assim, eu vou comprar um sapato novo para ir, ou vou comprar um tênis novo para eu levar para a viagem. Mas aí você chega lá, ele está muito novo, então ele não está confortável. Então a dica aqui é melhor você já levar o tênis, já que você já usa, já está ali ajustado, confortável no seu pé, para você não ter problemas. O pé doendo, você vai fazer uma caminhada, vai fazer um passeio, está machucando o pé. Então, para evitar isso, aqui já está a dica. Leve os companheiros com quem você sempre se deu bem. Antes de falar sobre as malas, já quero pedir para você seguir aqui as nossas redes sociais. E quero que você me diga quantas vezes você já viu gente se atrapalhando em aeroporto, nas rodoviárias. Pessoas que na hora ali arruma confusão e não sabe para onde vai, fica perdido. Ou até mesmo, igual a gente vê aí que acontece, tem pessoas que chegam a perder a viagem. Porque se perdeu a passagem, olhou de um jeito errado. E, gente, muita gente acha que viajar é sinônimo de exagero, ostentação ou liberdade total. Mas aqui a Glória Calil lembra uma coisa essencial. Quando a gente viaja, a gente representa a nós mesmos e também o nosso país. Quando a gente viaja, que a gente vai para outro lugar, as pessoas observam, a gente mostra como é o nosso costume, a gente mostra como é a nossa educação, a gente mostra como é a nossa gentileza. Ou até mesmo quando estamos aqui, recebemos os turistas com toda essa elegância, simpatia que só o brasileiro tem, né? Então vamos lá. Com que mala? Prefira sempre as opções com rodinhas. As malas maiores e mais rasas acomodam melhor a roupa do que as pequenas e fundas. Viagens longas. Uma mala média ou grande para roupas e sapatos. Lembre-se de que o seu manequim influencia o tamanho da mala. Quem é tamanho G, mala G. Viagens de automóvel. Malas pequenas, 2 sacolas, uma para roupa, outra para acessórios. Resolve melhor do que uma única mala grande, ocupa menos espaço no porta-malas. Viagens com clima de andarilho. Mochilões super equipados e resistentes são insubstituíveis. Vale a pena investir no modelo utilitário cheio de compartimentos. Equação da bagagem. Informações que os homens adoram. Os limites de bagagens levam em conta não somente o peso, mas também a dimensão das malas. Para entender o cálculo, você precisa somar as 3 dimensões: comprimento, largura e altura, em centímetros. Para os voos com destino à Europa, África, Canadá, Estados Unidos, Ásia, África do Sul, é permitido despachar na primeira classe e classe executiva 2 malas de 32 quilos cada. Cada mala não pode exceder a dimensão de 158 centímetros. Na classe econômica, 2 malas de 32 quilos cada. A mala não pode exceder a dimensão de 158 centímetros.
A única diferença é que a soma das duas não pode ultrapassar 273 centímetros. Então, na classe executiva, cada mala não pode exceder a dimensão de 158 centímetros cada. E na econômica, é 273 centímetros as duas, tá, gente? Fica aí a dica. Quando você for viajar, tem a diferença do executivo para a econômica. Para a maioria dos voos nacionais e na América Latina, os limites são um pouco diferentes. Primeira classe até 40 quilos, classe executiva até 30 quilos e classe econômica até 20 quilos. A bagagem ou maleta de mão não pode ultrapassar a 5 quilos. A dimensão deve ser de 115 centímetros. Isso vale para todas as aeronaves com mais de 50 assentos. Então, isso aí você já tem que observar antes de você viajar. Equipamentos de esqui, golfe, instrumentos musicais, cachorros ou gatos e etc. Tem legislação específica para transportes. Informe-se antes do embarque com a companhia aérea. Gente, antes de você viajar, você já tem que observar tudo isso. Aí aqui vem, dica para arrumar uma mala chique e inteligente. Agora, para você organizar a sua mala de forma chique, gente. E por que inteligente? Para você não sobrecarregar a mala com roupas e coisas que você não vai usar. E o que é uma mala chique? Uma mala chique é uma mala funcional, que vai menos peças, mais combinações, que serão usadas de roupas adequadas ao destino e ao clima. Se você está indo para um lugar que faz frio, não tem por que você encher a mala de biquíni. Se você está indo para um lugar passar o verão, não tem por que você levar casacos e blazers muito pesados. Então é isso que faz a sua mala ser funcional. Então aqui vai a dica. Divida a sua mala em andares. Assim você encontra tudo o que precisa sem ter que revirar a mala inteira. Ó, no fundo da mala, ponha uma sacola de nylon bem seca para trazê-la de volta cheia de novidades. Ou com a roupa que não foi lavada. Você já vai trazer separado. Primeiro andar. Acomode as roupas mais longas de tecido. Comece com o velho truque de estender as calças na mala, deixando parte das pernas de fora. Vá alternando o sentido para nivelar a mala. Depois, acomode saias, camisas, jaquetas e paletós. Quanto mais abertas, ocupando toda a extensão da mala, melhor. No final, dobre as pernas das calças de volta. Você vai ver que, com as roupas embaixo, as calças não vão ficar amarrotadas. Segundo andar. Escolha uma peça importante para dividir este andar, como um paletó ou um trench coat. Esta peça servirá de fundo para você acomodar as malhas, camisetas, meias e xales. Lenços, cachecóis são peças que podem ser guardadas e dobradas, ou em rolinhos pequenos. Vá encaixando de modo que fiquem bem no mesmo nível. Terceiro andar. Estenda um grande lenço de seda e coloque sobre ele a roupa íntima e de dormir. Depois, cubra-as com as bordas do lenço, fazendo um envelope. Assim, evita que o fiscal da alfândega veja calcinhas ou sutiãs. Caso abra sua mala, vocês, homens, podem simplesmente enfiar cuecas e meias nos cantos e bordas da mala. Quarto andar. Encerre o capítulo das roupas com um bom pijama ou camisola. É o que você, em geral, precisa quando chega da viagem. E em seguida, encaixe os sapatos nas laterais, com as solas viradas para a mala. Depois, os acessórios, cintos, bolsas magras, etc. Além dos artigos de banho e cuidados pessoais. Eu recomendo aqui também, quando for guardar os sapatos e as sandálias, colocar dentro de uma sacolinha,
porque aí sim você vai usar, a sacolinha já vai estar lá, não vai sujar suas roupas. Como combinar economia de espaço com elegância? Guarde as camisas abotoadas com as mangas para trás. Dobre numa linha abaixo da cintura ou até o limite da extensão da mala. Isso evita que na hora de usar você fique com uma dobra bem no meio do peito, para não marcar a roupa. Vire paletós e casacos do avesso, com as mangas para dentro. Dependendo do tamanho da sua mala, dobre ao meio para não marcar as dobras. Recheie com rolinhos de outras peças, camisetas e meias. Aí agora vem a dica para sapatos. Acondicione cada pé em sacos individuais. E no caso de botas, proteja a região dos pés. Aproveite para rechear os sapatos com meias e outras miudezas que couberem. Assim você acaba, otimizando o espaço dentro da mala. Você economiza espaço na mala e ainda evita que os sapatos amassem. Cintos acompanhando as bordas da mala sem enrolar. Faz menos volume e evita que se quebrem. Bijuterias e peças pequenas que não sejam valiosas podem ir dentro de saquinhos de pano. Shampoos, cremes e outros cosméticos podem ser acondicionados em frascos pequenos de plástico, em vez das enormes embalagens originais. Lembre-se, você só vai usar esses produtos quando chegar. Não precisa ficar carregando uma frasqueira pesada na mão. Essa dica essa dica aqui é valiosa demais para evitar que você fique carregando uma frasqueira para cima e para baixo. Agora vamos passar para a bagagem de mão, que é aquela que você vai levar com você para praticamente todo lado. Então assim, você já vai levar aqui a mala grande e agora eu vou dar dicas de como você organizar a bagagem de mão. Isso aqui é para quem vai viajar para os Estados Unidos. Ainda por conta do 11 de setembro, há rigores de segurança em relação à bagagem que impede que você viaje com qualquer objeto cortante, inclusive pinças e agulhas. Isso aqui, gente, já impede você de levar a pincinha para você arrumar a sobrancelha, uma agulhinha se você precisar dar um pontinho na roupa, caso aconteça alguma emergência, está proibido. E antes de continuar, deixa eu lembrar vocês, já se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, gente, e me acompanha aqui nas redes sociais, @evenariaotoniodesouza.s. E já compartilha para aquela pessoa que vai viajar com você e que precisa de dicas para organizar a mala, para não ficar aquela coisa assim enorme, para otimizar espaço. Nas companhias aéreas americanas e em muitas europeias, você carrega com você pertences e mudas de roupas que possam garantir seu bem-estar por um dia, mesmo que suas malas se extraviem. Então, assim, para evitar, como acontece algumas malas se extraviar, vocês vão colocar nessa bagagem de mão 2 pares de roupas leves e alguns itens ali que, se acontecer alguma coisa com a sua mala de atrasar, você não vai perder tudo. Então, essa aqui é a dica valiosa demais. O que você vai colocar na mala no inverno? Uma camisa branca, uma camiseta de mangas longas, meias e meia calça, cachecol, um par de luva e roupa íntima para as mulheres. Se for no verão, sua viagem, um vestidinho de alcinha ou uma blusa, um par de sandália, roupa íntima e óculos escuros. Isso aqui é o que vai na bagagem de mão, tá, gente? Que é para você não, igual eu falei, se acontecer alguma coisa com a sua mala, você não está totalmente despreparado. No inverno, para homens, uma camisa, uma camiseta de mangas longas, meias, cachecol, um par de luva e uma cueca. No verão, para os homens, uma camiseta de mangas curtas, uma camisa, um par de sapatos para usar sem meia, uma cueca e óculos escuros. Agora aqui vai um checklist pessoal
para o que vai junto de você. Isso aqui é na sua bolsa, você vai levar junto ali. Documentos de identidade, passaporte, passagens, reservas de hotéis, carteira de motorista, dinheiro, cheques de viagem, cartão de crédito, o guia de viagem da cidade para onde você vai, o livro de bordo ou revista, máquina de fotografar e seus acompanhamentos, estilo baterias ou filmes, celular e carregador, caderninho de endereços, filtro solar, hidratante, desodorante, lenços umedecidos, escovas de dente e pasta, óculos de grau escuros e lentes de contato se você usar, medicamentos e joias. Gente, isso aqui é o que você vai levar com você junto aqui com a bagagem de mão, para evitar que você tenha que chegar, esperar a mala, procurar, ou se acontecer uma emergência de que você precise, por exemplo, lá no aeroporto, igual mulher, aconteceu uma emergência, precisa trocar de roupa. Aqui já tá a dica. Agora é importante, sapatos confortáveis e versáteis para você viajar, principalmente se você vai ser uma viagem muito longa, sapatos confortáveis. E nada de levar a casa inteira na mala, tá, gente? Elegância também é praticidade, viu? E eu quero agora, no fim das contas, a Glória Calil deixa um recado muito claro. O turista chique é aquele que observa, respeita e se adapta. Elegância é saber chegar e saber sair. E se esse vídeo te ajudou, eu quero que você curte, compartilha com aquela pessoa que sempre exagera na mala e se inscreva aqui no meu canal. E agora eu quero saber de você. Qual foi a maior gafe que você já viu ou cometeu em uma viagem? Deixa aqui esse comentário pra gente. E comenta também se você é do time da mala pequena ou da mala exagerada. Fala aqui pra gente aqui. E no próximo vídeo, gente, quero falar mais um pouquinho pra vocês sobre viagem. Mas aqui, ó, beijinhos e até o próximo vídeo.